Saudações, queridos alunos do terceirão, Colégio Franciscano Seibo. Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, ok? Bom, eu já mandei para vocês algumas atividades junto, né, com um link falando sobre a associação de resistores, que seria o nosso próximo assunto, né, seguido do nosso sistema de ensino FTD, da nossa apostila. Bom, eu vou dar mais um reforço para vocês, né? Quem conseguiu assistir a videoaula e entender, muito bom. Quem não conseguiu ainda, vou tentar dar mais uma ajuda, mais um reforço para vocês na questão da associação de resistores, ok? Bom, anteriormente nós já vimos, né, os resistores, as fórmulas envolvidas, né, a primeira lei de Ohm, a segunda lei de Ohm, as fórmulas relacionadas à potência, né, da resistência elétrica. E agora a gente vai ver como fazer associação de resistores. Nós temos três tipos de associação, sendo uma delas a mescla das duas primeiras. Tá, ok? A primeira chama-se associação em série, a segunda associação em paralelo e a terceira seria juntar, né, essas duas associações em série e paralelo, que nós chamamos de associação mista. Tudo bem? Então a gente vai ver primeiro a em série, associação em série, e depois a gente vê a associação em paralelo. Num outro momento eu faço alguns exercícios sobre associação mista. Tudo bem? Então vamos começar pela associação em série. Então o que é você associar resistores? Você associar resistores é você juntar esses dispositivos para obter algum resultado desejado num circuito elétrico. Tá ok? A associação em série, por exemplo, o que é uma associação em série? A associação em série é você pegar vários resistores e fazer e ligá-los um seguido do outro. Tá? Então, vamos pegar aqui, ó, vamos grifar? Então, o que seria associação em série? Então, vamos pegar a associação em série. A associação em série é quando você tem um circuito elétrico e você liga um resistor seguido do outro. Então, você pega um resistor, liga logo depois do outro. Tá? De modo que ele ofereça um único caminho para a corrente, né, para a corrente elétrica. Isso é chamado de associação em série. Então, qual é a característica básica? A característica básica na associação em série é você fornecer apenas um caminho para a corrente elétrica. Tá? Um caminho apenas para os elétrons passar. Lembra, a corrente elétrica é o fluxo de elétrons. Então, os elétrons eles vão encontrar apenas um único caminho. Esse tipo de associação é chamado de associação em série. Tudo bem? Vamos ver como é que é? Então, olha só. O que nós temos aqui? Nós temos três resistores. Ok? Então, nós temos três resistores. Então, eu vou chamar aqui de R1, resistor 1, resistor 2 e resistor 3. Então, note que do ponto A ao ponto B, eles estão submetidos a uma diferença de potencial U. Ok? Então, entre os pontos A e D, né? Desculpem, é que eu falei A e B, não, mas é A e D. A e D, ok? Eles estão, né, com uma diferença de potencial U. Então, quando eu ligo esses três resistores, cada resistor, né, ele fica, né, com uma queda de tensão. Então, cada um vai estar submetido a uma diferença de potencial. Tá, ok? Então, no resistor 1, ele vai ter uma DDP1, tá? De A até B. Então, eu pego esse ponto de A até... Esses pontos aqui a gente chama de nó. Tá, ok? Então, a gente pega os nós A e B. Né? Então, aí eu tenho uma diferença de potencial 1 e um resistor R1. No resistor R2, você tem, nos nós B e C, uma diferença de potencial 2. Já no nó C e D, a gente tem uma diferença de potencial U3. Ok? Então, se eu pegar aqui essa diferença de potencial U, né, ele vai ser a soma, olha só, das três diferenças de potenciais que estão submetidas a cada resistor. Tá? Então, cada resistor está submetido a uma diferença de potencial. A soma dessas três diferenças de potencial, ela me fornece a DDP total.
Tudo bem? Bom, note que a setinha verde aqui, ó, ela é a minha corrente elétrica. Então, a minha corrente elétrica, quando ela sai desse ponto A aqui, ela só tem um caminho. Ela passa por R1, passa por R2, passa por R3 até chegar ao ponto D. Então, note que essa corrente elétrica ela só tem um caminho para seguir. Então, isso é uma associação em série. Tá? Então, esses 3 resistores, eles estão ligados em série. Tá, ok? Nós temos, né, algumas características, né, desse tipo de associação. Tá, ok? A corrente elétrica, né, vamos dizer assim, ó, a corrente elétrica total, ela vai ser a mesma corrente que passa pelo resistor 1, que vai ser a mesma corrente elétrica que passa pelo resistor 2 e vai ser a mesma corrente elétrica que passa pelo resistor 3. Tá, ok? Então, a corrente elétrica ela vai ser igual, né, para os 3 resistores. Tá, ok? Nós chamamos de RS, né? Alguns livros põem RS e outros livros põem RE. Tá, ok? RS. Nós chamamos de resistor equivalente da associação. Gente, esse resistor equivalente da associação é como se eu fosse trocar esses 3 resistores. Imagine, eu tenho 3 resistores. Eu quero trocar esses 3 resistores e colocar um só. Esse resistor único, né, a gente fala que é um resistor hipotético, mas esse resistor único, no caso da apostila de vocês, chama de RS, né? Em outros exercícios pode vir como RE, resistor equivalente. Esse resistor equivalente, ele vai ser a soma, tá ok? Ele vai ser a soma dos 3 resistores. Se tiver 4 resistores em série, 4 resistores. Se tiver 2 resistores, 2 resistores. Soma 2 resistores, tá ok? A quantidade de resistores que tiver em série, tá ok? Então, olha só as características, né, desse tipo de associação. A corrente é igual para todos os resistores, tá ok? A diferença de potencial total, né, a diferença de potencial total é a soma de cada diferença de potencial de cada resistor, então cada DDP de cada resistor, tá ok? A resistência S ou resistência equivalente, né, é a soma de todos os resistores que estiverem ligados, tá ok? Em série, tá bom? Então, note que esse resistor, né, esse resistor equivalente, a uma associação de resistores em série, tem uma resistência elétrica igual à soma das resistências elétricas de todos os resistores, 2 ou mais da associação. Bom, temos vantagens e desvantagens nesse tipo, né, de associação. Vamos falar primeiro da desvantagem, né? Qual é a desvantagem? Vamos supor que nessa associação esse resistor 1 queime, tá? Ele queimou. Poxa, se ele queimou, ele vai interromper a passagem da corrente elétrica. Então, quer dizer, se queimar um, todos os equipamentos que estiverem ligados depois desse resistor não vai funcionar. Tá ok? Então, todo equipamento elétrico que estiver ligado a esse resistor, em série com esse resistor, ele não funciona. Então, isso é uma desvantagem. Tá certo? Algumas luzinhas daquelas de árvore de Natal, antes, né, bem mais antigas, quando queimava uma lampadinha, tinha uma série de outras que não funcionavam. Vocês já chegaram a perceber isso? Então, hoje não. Hoje nossas lâmpadas, elas queimou uma, as outras continuam funcionando. Mas ainda tem algumas que quando queima uma, tanto que quando você compra esses tipos de luz de Natal, vem até algumas reservas, que é para você trocar a lampadinha. Então a lâmpada ela faz o papel de um resistor. Então queimou uma, tudo que está ligado em série com ela não funciona. Tá ok? Qual é a vantagem? A vantagem é o seguinte: muitos dispositivos elétricos, muitos equipamentos elétricos, eles não funcionam
com uma DDP alta, com uma diferença de potencial alta, né? Por exemplo, você tem uma televisão em que entra uma quantidade de corrente elétrica, mas essa corrente elétrica que entra dentro do equipamento elétrico de vocês, né, é muito alta. Então, a diferença de potencial, né, quer dizer, ela é muito alta, é 220 volts, 120 volts, e nem todos os equipamentos funcionam a 220 volts. Então, tem equipamentos eletrônicos lá que você liga em série com cada resistor, e aí ele vai te dar uma queda de potencial. Então, você vai ter equipamentos que funcionam com 3 volts. Computador é bem assim, né? Tem lugares que você, no computador, que é 3 volts, 5 volts, 12 volts, né? E só que quando entra, você tem lá a caixinha lá né, que transforma essas diferenças de potenciais, né? Tem saídas diferentes de diferentes potenciais. Então isso é uma vantagem, tá? Para você pode utilizar o resistor para ter quedas nas diferenças de potenciais. Tudo bem? Vamos ver agora a resistência em paralelo. Então olha só. Bom, qual é a diferença da associação em paralelo para a associação em série? A diferença está na quantidade de caminhos para a corrente elétrica, né? Então, perceba o seguinte, que você tem aqui agora 3 resistores também, tem o R1, R2, R3, note que eu tenho 2 nós aqui, ó, né? Poderia dizer que esse nó A, né, seria o mesmo desse daqui, esse nó B, que seria o mesmo desse nó aqui, tá? Então, tem nó A e o nó B. Então, você tem uma diferença de potencial entre esses 2 nós. Note que esse caminho agora se dividiu em 3, ó. Então, eu tenho a corrente elétrica que era I, ela passou a ser I1, I2 e I3. Então, a corrente elétrica, ela passou a ter 3 caminhos. Então, cada resistor agora tem uma corrente elétrica diferente, né? Se os resistores forem diferentes, cada corrente elétrica vai ser diferenciada. Tudo bem? Então, se esses resistores forem diferentes, tá? Mas, por outro lado, cada resistor está também com a mesma diferença de potencial. Então, o R1, ele está sujeito a DDPU, o R2 a DDPU, e o R3 a DDPU. Poderíamos dizer que é quase uma situação contrária da situação em série, né? Então, olha só. A tensão U é a mesma em todos os resistores. Então, vamos grifar aqui, ó, que isso é importante, ó. A tensão, quando ele fala tensão, gente, é a diferença de potencial, dada em volts, lembra, né? 110 volts, 120 volts, né? 15 volts. Tá bom? Então, diferença de potencial dada em volts. Já a corrente elétrica I na associação é igual à soma das correntes de cada resistor. Então, note que cada resistor você vai ter uma queda agora, mas a queda não é na diferença de potencial, a queda é na corrente elétrica. Ok? A queda é na corrente elétrica. Tudo bem? Então, a corrente elétrica ela é a soma, né? A corrente elétrica total ela é a soma de todas as correntes que passam em cada resistor. Tudo bem? Então, de maneira análoga na resistência equivalente da associação em série, a gente faz também na associação em paralela, mas temos que tomar cuidado o seguinte. Bom, o resistor, né, equivalente, que é aquele resistor hipotético único, né, que é o ICRS, que nós vamos trocar e ele vai oferecer, né, as mesmas vantagens que ele oferece nesse circuito aqui, ele vai oferecer a mesma coisa. Então, ele vai funcionar da mesma maneira que funcionaria esses 3 juntos aqui. Então, isso é o resistor equivalente. Só que para calcular esse resistor equivalente, a gente usa, né, outra situação. Então, o resistor equivalente, pessoal, quando você tem 3 ou mais resistores equivalentes, você vai usar essa expressão aqui, ó. Ok? Essa expressão aqui, ó, do inverso das resistências. Ok? Ó, então, o inverso das resistências. Então, nós temos aqui o inverso da resistência equivalente é igual o inverso, né, da resistência 1 mais o inverso da resistência 2 mais o inverso da resistência 3.
Se for 4 resistores, você vai fazer isso com 4. Se for 2, você faz com 2. Se for 3, você faz com 3. Tá ok? Tá bom? Então, é dessa maneira que eu calculo o valor desse RS. Tá ok? Então, se eu, em determinado momento, eu vou precisar encontrar um resistor equivalente. Tá? Então, esse resistor equivalente, ele vai ser calculado com uma situação. A situação seria essa. Tá? Aí eu tenho umas situações particulares, tá? Para calcular o resistor equivalente na associação paralelo. Uma das situações seria você usar soma e produto. Só que soma e produto, pessoal, é mais viável a gente usar quando nós temos 2 resistores apenas. Tá ok? Então, se você tiver apenas 2 resistores, então vamos supor que aqui você tenha só esses 2 aqui. Vamos tampar o 3. Você tenha só esses 2. Aí, para você achar a resistência equivalente desses 2, você usa soma e produto. Aí você não precisa usar o de cima, você usa só esse, ó. Ok? Você usa só esse. Como é que seria? Seria R1 vezes R2, produto, dividido por R1 mais R2, que é a soma. Ok? É uma relaçãozinha matemática que nós usamos, né, para calcular a resistência equivalente de 2 resistores. Ok? Aí a pergunta pode ser assim, professor, mas com 3 resistores eu posso usar soma e produto? Pode, só que você vai ter que fazer isso 2 vezes. Por exemplo, você faz R1 com R2, tá ok? O resultado você vai fazer com R3. Né? É até mais simples, acredito, né, do que ficar trabalhando com fração. Seria uma opção, tá ok? Nós também temos uma situação em que os resistores, eles são idênticos, tá ok? Eles são idênticos. Aqui na apostila de vocês não tem, mas anotem aí. Quando esses resistores eles são idênticos, vamos colocar aqui, ó, para resistores Peraí. Vamos colocar aqui, ó, para resistores iguais. Para resistores iguais. Quando você tem resistores iguais, vamos supor que você tem 3, 4, 5, 6 resistores iguais. Tá, ok? O que você vai pegar? Você vai pegar a resistência de um deles e dividir pela quantidade de resistores que tem a associação. Tá ok? Vamos lá, eu tenho 5 resistores iguais, de 10 ohms. Aí você vai colocar 10 dividido por 5. Tá ok? Então a resistência equivalente de R vai ser 2. Né? 10 dividido por 5 igual a 2. Tá ok? Então, essa é mais uma situação, no caso particular aí. Tá ok? Bom, pessoal, a aula termina aqui. Tem alguns exercícios na apostila de vocês. Eu gostaria que vocês tentassem resolver para que pudesse aparecer as dúvidas e aí a gente conversar um pouquinho, né? Numa próxima aula, eu trago para vocês alguns exercícios. Eu resolvo, né, com vocês alguns exercícios, tá ok? Então, de extrema importância que vocês tenham a apostila com vocês aí do lado de vocês e que vocês tentem resolver os exercícios, tá ok? Estou com muita saudade aí das aulas presenciais, mas por enquanto a gente tem que dar esse nosso jeitinho, né? Mas acredito que logo logo isso passa, tá ok? Se inscrevam no canal, gente, dá um likezinho aí, aperta o sininho aí para vocês receberem as notificações das outras aulas que eu vou estar enviando logo mais, tá bom? Tira um print dos exercícios que vocês estão fazendo e me envia, tá ok? Faça comentários também no canal sobre o vídeo, o que vocês acharam, se está muito difícil, se está fácil. Fala aí o que está acontecendo, o que vocês estão fazendo de bom nessa quarentena, tá bom? E vamos se comunicando por aqui. Ok? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, até uma próxima.